Boa noite. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por essa semana abençoada que se passou, que nos trouxe muitas alegrias, muitas coisas novas, vários aprendizados, pessoas cruzando de novo o nosso caminho. Todas as bênçãos pelo pão de cada dia, pelas nossas fontes de renda, a nossa saúde, o nosso lar, a oportunidade de estarmos aqui novamente, mais uma semana, conversando com Deus. Agradecer aos mentores espirituais que nos acompanharam e que estão aqui presentes para nos orientar, aos espíritos que escolheram esta casa e este momento para falar sobre Deus conosco. Sejam todos bem-vindos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Bom, eu quero começar o nosso evangelho de hoje falando uma coisa muito importante. Tem uma coisa que a gente aprende no Espiritismo, quando a gente começa a se comunicar com a espiritualidade, que a gente começa a entender esse envolvimento, essa necessidade de se manter em contato, que a gente começa a entender que o nosso mundo não é aqui, que nós estamos aqui para aprender e tal, várias coisas que eu já falei. Uma das coisas que a gente aprende é ter compromisso. Tá? Compromisso com Deus é uma coisa muito forte. Todas as vezes em que a gente estende a mão e pede ajuda para Ele, Ele nos ampara e Ele nos ajuda. Muitas vezes não é da forma que a gente esperava, não era da forma que a gente queria, mas Ele faz o papel dele de Pai, nos dando aquilo que a gente precisa. E é tão gostoso quando a gente está angustiado, que a gente está necessitado, que a gente está com problema, que a gente está chateado, e a gente pede para Deus e Ele nos ampara. É tão gostoso sentir o abraço dele, o conforto dele, sentir a luz dele, iluminando as nossas vidas através de outras pessoas que cruzam o nosso caminho. Mas isso é um compromisso que ele tem com a gente, os seus filhos. E a única coisa que ele pede de volta é que tenhamos o mesmo compromisso com ele. Que a gente possa dedicar um momento do nosso dia, um momento da nossa semana para estar com ele, em conexão com ele, para falar dele, para agradecer a ele por tudo que temos. Então, assim, vamos ter mais consciência de que este momento aqui não é só para nós. É por ele, é para ele, é de nós para ele. Todo o benefício é nosso, porque ele não precisa disso. Deus não precisa desse momento aqui. Ele não precisa que eu largue tudo para sentar aqui e falar dele. Eu preciso disso. E ele, sendo onipresente, está aqui. Em todos os momentos em que eu chamo, em que eu falo o nome dele, em que eu peço. Então a única coisa que a gente pode fazer é nos comprometer e estar para ele quando a gente marca, quando a gente firma esse compromisso.
Porque como você vai firmar compromisso com as outras coisas da sua vida se você não consegue firmar compromisso com o cara que te criou e que tá lá em todos os momentos da sua vida quando você precisa? Vamos pensar sobre isso. Na qualidade dos nossos compromissos quando a gente não consegue se comprometer com Deus. Eu separei uma prece aleatória aqui do livro de preces e eu vou ler. Nas aflições da vida. Instrução preliminar. Podemos pedir a Deus benefícios materiais e Ele pode nos atender quando tenha um objetivo útil e sério. Mas, como julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e sendo a nossa visão limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e apenas quer o nosso bem, pode nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos desanimar. Por isso, é preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente a súplica que vos dirijo nesse momento. Se meu pedido for conveniente, perdoai-me, se for útil e justo a vossos olhos, que os bons espíritos, que executam vossa vontade, venham em minha ajuda para a sua realização. Como quer que seja, meu Deus, que vossa vontade seja feita. Se meus desejos não forem atendidos, é que é da vossa vontade aprovar-me, e eu me submeto sem queixas. Fazei com que eu não desanime, nem desencoraje, e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. E nesse momento a gente faz um pedido. Vou fazer a leitura do Evangelho. Esse? Não. Caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na parte provas voluntárias e verdadeiro cilício. Inclusive, acho que a gente já até falou sobre isso, mas se caiu é porque a gente precisa ouvir de novo. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Esta questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais do que virtude. Esta questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo.
Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disse que tem necessidades, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir à marçada infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício. Vosso coração não adormeceste no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Vou ler de novo porque eu acho que não ficou claro. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra de expiação para arrematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas provas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Alguns pensam que, desde o momento em que se está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe?
Sabeis que sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto. Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingidos, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minha mão o meio de fazer cessar esse sofrimento, se não me foi dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo por paz. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considerais jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la segundo julgue necessário. Não haveria um grande orgulho da parte do homem em se crer no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose do veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir em outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos os quais se pode considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobre suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto estejam em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil?
Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, a suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-los aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo, e não morrer, porque uma vez que morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação e sem pensar o sacrifício da vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? Do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, embora a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a previdência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela salvar mesmo aquele que... frequentemente pode ela querer prolongar a prova da resignação até seu último limite, quando uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e com vista à sua felicidade futura, não trabalham senão para si mesmos e podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos a outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e o sacrifício que se impõem contribuírem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão à sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los de desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Esse capítulo é bem grande, mas eu acho que é bem interessante o tema. O que você entendeu? Então, aqui está dizendo que nós estamos aqui, a primeira parte diz, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para aprender. E como já foi dito em outros evangelhos, tudo que a gente passa, a gente merece passar. Todo sofrimento, toda dificuldade, tudo que a gente colhe durante a vida da gente é porque em algum momento a gente plantou, seja nessa ou em outra vida. Mas, sendo assim, se eu vejo uma pessoa próxima de mim sofrendo, eu vou olhar para ela e dizer, deixa sofrer, tá sofrendo porque merece. É assim que eu devo me comportar? Não, não é. Porque é como eu disse aqui, todos nós estamos aqui para passar pelas provas e pelas expiações, mas também é nossa obrigação, todas as vezes em que tivermos a oportunidade, aliviar o sofrimento do outro. Porque se todo mundo fizesse a sua parte de tentar aliviar o sofrimento do outro, todos nós sofreríamos menos com as nossas expiações. Então, assim, a gente tem que passar. Vamos supor, numa outra vida eu neguei comida e nesta vida estou passando dificuldade e fome. É errado uma outra pessoa vir me trazer comida só porque eu mereço passar fome? Não, não é errado. Porque você está amparando o seu irmão. Você está ajudando uma pessoa, você está fazendo bem para aquela pessoa que está aliviando o sofrimento dela, mesmo que ela mereça, e também está se ajudando. Porque se você negar comida para ela, você vai passar pela mesma coisa que ela está passando. Então, além da gente ter a obrigação de ajudar o nosso próximo,
Porque somos irmãos, somos todos irmãos perante Deus, que é o nosso Pai, que não nos criou para sofrer. Ah, não, mas Deus quer que aquela pessoa sofra, porque aquela pessoa fez algo errado. Deus não quer que ninguém sofra. Que pai vai querer que um filho sofra? Deus não quer que a gente sofra. A gente sofre porque é consequência dos nossos atos. É como eu disse na semana passada, se meu filho quebrou o braço, ele vai sofrer. Mesmo que eu não queira que ele sofra, ele vai sofrer. Eu posso até chorar junto com ele, mas ele vai sofrer. Porque eu não tenho uma varinha mágica para consertar o braço dele sem dor. Então ele vai ter que esperar o braço dele curar. E na hora que curar, ele vai parar de sentir dor. Mas isso não significa que só porque o meu filho está sofrendo com o braço quebrado e engessado, que eu não possa dar um remédio para aliviar a dor dele. Ou você acha que eu vou olhar pro meu filho com o braço quebrado com dor e falar, não, eu não vou te dar remédio, porque ninguém mandou você subir no sofá e agora você quebrou o braço, você tem que aguentar. Só o fato dele ter quebrado o braço já é consequência do ato dele. Então não tem nada de errado em dar o remédio para aliviar a dor. E quando a gente ajuda alguém, é isso que a gente faz. A gente não está impedindo a pessoa de passar pela aprovação dela. A gente só está aliviando. Porque vamos supor, mas eu sou milionário, eu vou chegar e vou resolver a vida financeira daquela pessoa que deveria passar uma dificuldade financeira. Você pode ter certeza que ela vai colher aquilo que ela tem que colher de outras formas. Ela vai passar a dificuldade que ela tem que passar de outro jeito. Mas se você quiser fazer aquilo de coração, faça. Se você pode fazer aquilo, faça. Porque você não está fazendo só para a pessoa, você está fazendo por você também e por Deus, porque Ele vai ficar feliz de ver um filho sofrer menos. Imagina, você tem 2 filhos. Um deles está sofrendo com o braço quebrado. E aí você vê o seu outro filho pegar o remédio e levar para ele. É muito mais gratificante do que você mesmo dar o remédio para o seu filho, porque você vai ver que o seu filho está sendo bem criado. Olha, eu tô criando bem o meu filho, ele tá vendo o sofrimento do irmão e foi lá e deu um jeitinho de ajudar. Nem que fosse o chocolate, mas ele tava achando que era remédio, foi lá e deu pro irmão. Olha que bonitinho essa cena. Só de imaginar, eu já achei bonito. Ou seja, ele ficou sensibilizado com a dor do irmão. Ele sofreu junto. Não, peraí, eu vou tentar te aliviar. Olha que ser humano lindo que vai crescer essa criança. E o outro, de aceitar a ajuda do irmão. Não vai crescer um menino egoísta, achando que ele tem que resolver tudo sozinho, que tem momentos da vida da gente que a gente tem que aceitar a ajuda. É isso que acontece quando a gente ajuda o próximo. Pelos olhos de Deus, a gente está mostrando para ele, olha pai, eu tô aprendendo. Tá funcionando, eu tô me tornando uma pessoa melhor, tá com orgulho de mim? É isso que acontece. Então, todos os momentos, a gente tem que deixar claro, quando a gente sofre porque a gente merece. Isso é muito importante saber, para a gente poder entender que não existe injustiça. Deus é justo, então não existe injustiça. As coisas ruins que a gente passa porque tem que passar. É justo. Você está colhendo aquilo que você plantou. Mas se o seu vizinho plantou um pé de pinha, ou sei lá, alguma coisa que não seja muito... ele plantou só limão. Limão é uma fruta ótima, mas não dá para você ficar comendo para encher a barriga. E você plantou um monte de fruta no seu quintal. Poxa, o seu vizinho, ele tem um monte de limonada fresca, mas ele tá passando fome, porque o limão não mata a fome. Tá, ele tá colhendo o que ele plantou. Eu falei pra ele, planta outra fruta. Não, mas ele quis só plantar limão. Você quer que eu faça o que agora? Eu quero que você vá lá nos seus pés de fruta, separe umas frutas e leve pra ele. Porque só o ato de você levar essas frutas pra ele e ele pegar aquelas frutas e comer, ele já vai estar aprendendo. Na hora que ele pegar aquele saco de fruta, que ele der uma mordida, ele vai pensar, na próxima vez eu vou plantar essas frutas também. E você não vai precisar dizer nada, você não precisa chegar com o saco de fruta e falar, tá vendo? Ô, anta, eu falei pra tu que era pra plantar outra coisa sem ser limão. Tu não me ouviu? Não precisa. A própria pessoa, na hora, ela já vai se tocar.
Na hora que que ela pegar aquele saco de fruta, que ela estiver matando a fome dela, ela vai se tocar. Às vezes ela pode até não dar o braço a torcer, mas ela vai. E na próxima oportunidade, ela vai guardar aquelas próprias sementes do que você deu para ela. Vai deixar guardadinho lá e na próxima oportunidade ela vai plantar. Ele merece chupar o limão e fazer careta. Mas isso não significa que você não possa dividir o que você tem com ele. E é isso. E também a outra parte está dizendo se a gente pode impor o sofrimento na gente. Não, não pode. Não, ó, o negócio é o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho para passar fome, porque se eu passar fome, eu vou sofrer e eu vou evoluir mais rápido. Então eu sou rica, mas eu vou vender tudo que eu tenho, vou passar fome, porque isso vai fazer com que a minha alma evolua mais rápido. Não, não vai. Não vai. Porque se não era fome que estava destinado para sua expiação, não vai alterar em nada. Você vai passar aquele sofrimento em vão. Você vai impor um sofrimento em vão para você. Não, mas peraí, eu vendi tudo, mas eu doei para caridade. Tá, mas no tempo que você estava passando fome, achando que aquilo ia resolver o seu problema, você fez alguma coisa de útil? Não. Não resolveu nada. Muito mais valeria você pegar o dinheiro, não passar fome e abrir uma instituição, algo que fizesse alguma diferença, que ajudasse outras pessoas. Iria valer muito mais. Ou que você tivesse pego uma parte daquele dinheiro, tivesse ido para comida, cozinhado para as pessoas que necessitam. É o ato, é o fazer. É o fazer. Então não adianta você achar que você vai pegar um chicote, você vai ficar se chicoteando e você vai se redimir dos seus pecados, porque as coisas não funcionam assim. O que a gente tem que passar já está determinado. As coisas podem ser aliviadas durante o percurso, que é o que a gente está falando? Pode. Mas que nem, por exemplo, esse vizinho que você deu as frutas. Você vai dar fruta para ele e ele vai diminuir a fome. Mas não vai mudar o fato de que ele vai ter que esperar o próximo momento do plantio para plantar a semente, esperar crescer para poder colher. Você não pode acelerar o tempo. Você pode aliviar a fome dele. Mas ele vai ter que passar por todo o tormento de colher todo aquele limão e esperar para plantar as outras frutas, para esperar crescer, para esperar colher. Você não pode acelerar o processo. Então, às vezes, a gente acha que a gente está impedindo o processo, mas a gente não está, a gente só está aliviando o sofrimento do outro, mas ele vai ter que passar por aquele processo de qualquer jeito. Então, assim, você pode vender tudo que você tem e passar fome achando que vai resolver o seu problema. Mas todos os outros problemas que você tiver que passar, você vai passar passando fome ou não. Você não vai, não, vou passar fome, que é uma coisa mais de boa para mim, eu não sou uma pessoa muito de comer mesmo. E aí eu não preciso passar pelos outros problemas e fica tudo bem. Não. Você vai passar pelo que você tiver que passar, independente do que você prejudicou para você. Por exemplo, vamos voltar ao caso do menino. A criança vai ter que continuar escovando o dente, fazendo as obrigações dele, indo para a escola, tudo, aprendendo a ler e a escrever e fazendo as coisas dele mesmo, estando com o braço machucado. Entendeu? Ele não vai poder ficar num canto isolado por muito tempo. Ele vai ter que continuar vivendo, fazendo as coisas dele do dia a dia, independente daquele processo a mais que ele criou pro corpo dele. Então, assim, você pode criar coisas pro seu corpo? Pode, mas você só vai trazer sofrimento desnecessário a mais pra sua vida. Então, não procure mais sofrimento. A gente está aqui para aliviar, tanto o nosso quanto do outro. Não para aumentar. Não, peraí, ó. Tem uma pessoa ali que já tá sofrendo muito, mas eu não vou muito com a cara dela. Mas Deus disse, né? Se ela tá sofrendo é porque ela merece. Então eu vou lá dar uma cutucada para ela sofrer mais, porque na verdade eu vou estar ajudando, né? Não preciso nem explicar uma situação dessa, né? Além de você estar agindo com maldade, é isso que você está fazendo, não vai levar nem você nem a pessoa a lugar nenhum. Na verdade, você só vai estar plantando coisas ruins que você vai ter que colher. Então, não faz sentido nenhum. Acho que só de a gente falar da situação já mostra que não faz sentido.
Então a gente tem que entender que a caridade é essencial, o amor ao próximo é essencial. Lógico, entender que a gente passa por aquilo que tem que passar, mas que também faz parte do nosso passar, também faz parte do nosso dia a dia, das nossas missões, aliviar o nosso sofrimento e o sofrimento do próximo. Quer falar alguma coisa? Não, tá bem perfeito. Mesmo quando não há reconhecimento, não recebemos nada em troca, porque não é para isso que se faz. A gente também tem que entender isso. Você não tem que entregar fruta para o seu vizinho do pé de limão, esperando que ele seja grato eternamente por você, que ele tenha que dar a vida dele por você, que ele está te devendo alguma coisa. Não. Você está fazendo isso porque você é uma pessoa boa. E ponto final. O que vai vir depois é depois. Não fique pensando que aquela pessoa vai ficar te devendo. Ó, vizinho, tá aqui as frutas. Mas no ano que vem eu vou querer metade da sua colheita, hein? Você vai ficar me devendo. Não. Você anula automaticamente o ato que você acabou de ter. Você fez uma coisa boa, aí você ganhou um crédito, aí na hora que você fala isso, o anjinho vai lá e faz assim, ó. Qual o saldo? 0. Entendeu? A gente tem que fazer e tem que fazer sem esperar nada em troca. É difícil pra caramba, principalmente quando são pessoas que a gente gosta muito, que a gente tem vontade de pegar e chacoalhar e falar: acorda! Pelo amor de Deus! Olha o que você tá fazendo, tá tudo errado, tá aqui o certo. Putz, faz aqui, ó, eu tô mostrando, eu tô entregando de bandeja pra você, faz! E a pessoa não faz, você não pode fazer nada. Porque você também já passou por isso, ninguém nasce perfeito. A gente também já teve momentos em que pessoas quiseram esganar a gente porque a gente não enxergava. Que cada um tem seu momento. Eu tive meu momento, a gente teve o momento dela, cada um tem o seu momento. E essa pessoa uma hora vai encontrar o momento dela. Às vezes pode até não ser nessa vida, mas vai encontrar. E a gente tem que ter paciência. E tem que tentar aliviar o máximo que a gente puder. Só que também não dá pra ficar passando a mão na cabeça. Tipo, a pessoa plantou limão uma vez. Você foi lá e deu a fruta. Aí na outra colheita a pessoa foi lá e plantou só limão de novo. Aí você foi lá e deu a fruta. Aí na terceira vez a pessoa... Mas peraí, você não aprendeu ainda? Quantas vezes eu vou ter que ficar dando fruta pra você entender que você tem que plantar mais do que limão? Pra colher mais do que limão. Porque é muito fácil você querer mais do que limão. Você querer uva, você querer maracujá, você querer maçã. É muito fácil. Mas você só planta limão? E aí? Ah, mas é que dá muito trabalho. Principalmente uva. Nossa, uva dá muito trabalho pra plantar. Mas, meu amigo, se você quer comer uva, você tem que plantar uva. Não posso ficar o resto da vida te dando as minhas uvas. Eu vou ter o trabalho de plantar uva e vou ficar te dando uva, você vai continuar plantando limão porque é mais fácil. Aí chega determinados momentos em que a gente tem que fazer a pessoa acordar. O negócio é o seguinte: não vou te dar mais. Porque aí já não é necessidade que a pessoa tá passando. A pessoa tá sendo sem vergonha, ela tá tirando vantagem de você. Ela tá abusando da sua boa vontade. É diferente. A gente tem que saber separar isso aí também. Né? Uma pessoa necessitada que precisa de você, de uma pessoa que está tirando vantagem de você. Continua fazendo? Continua fazendo. Nossa, Débora, mas a pessoa está tirando vantagem de mim. Continua fazendo, porque você tem que fazer a sua parte independente do que a pessoa está com a intenção. Mas fala. Ó, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu sou decente. Mas você também tem que fazer a sua. E uma hora... Ah, não, mas a pessoa não fez. Ela passou a vida inteira sem fazer. Você teve que passar a vida inteira dando sua uva pra ela. Não tem problema. Dê. Porque quando ela chegar lá do outro lado, vão falar: e aí, por que você não plantou uva? Ah, porque dava muito trabalho. Eu tinha aquela vizinha boba, besta que me dava. Ah, é? Então, peraí, que agora... eu vou te mandar pra esse lugarzinho aqui, ó.
onde você vai ser obrigado a plantar a uva, senão você vai morrer. Porque não vai ter vizinho besta para te ajudar. E a única coisa que dá lá é uva, não dá nenhuma outra fruta. Você só vai ter uva para comer e você vai ser obrigado a plantar. Agora você vai aprender. Então, continue fazendo a sua parte, mesmo que as pessoas estejam abusando de você, porque elas vão colher aquilo. Mas saiba distinguir o que é necessidade do que é tirar vantagem. Tinha sumido a palavra na minha cabeça. E é isso. Vou encerrar porque senão vai ficar muito longo. Não quer falar nada? Não. Bom, então vamos encerrar o evangelho de hoje. Eu espero que as palavras tenham entrado no coração de todos, que todos tenham compreendido a mensagem, que tenha ficado claro para todo mundo com os meus exemplos, que todos os espíritos necessitados que estiveram aqui conosco hoje tenham conseguido alívio em seus corações com essas palavras, que sejam direcionados para a luz, para receberem cuidados e amparos, que os nossos mentores espirituais nos acompanhem durante essa semana, que o nosso Senhor Jesus abençoe a nossa semana, o nosso alimento, a nossa casa, os nossos bichinhos de estimação, as nossas fontes de renda, os nossos vizinhos, nossa rua, bairro, cidade, estado, país e planeta. Que todas as pessoas que vierem até o nosso coração, a nossa mente, recebam as nossas orações. Que Deus toque profundamente os corações daquelas pessoas que estão necessitando do seu abraço, do seu acalanto e do seu amor. O Espiritismo está aí para tirar o véu dos olhos daqueles que não conseguem ver, mas a gente precisa querer ver e se esforçar para ver. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. A vida é assim. E para ver justiça não seria diferente. Então, semana que vem estaremos aqui no mesmo dia e no mesmo horário. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.